E se eu te dissesse que alguns dos maiores ídolos do futebol também já foram chamados de traidores? Jogadores que beijaram o escudo, juraram amor eterno para a torcida. E pouco tempo depois, atravessaram a rua para vestir a camisa do maior rival. No futebol, mudar de clube acontece. Mas mudar para o rival é diferente. É romper com a própria história. É transformar aplausos em vaias. É sair como herói e voltar como vilão. Hoje, você vai conhecer as histórias mais polêmicas dos jogadores vira-casaca. Atletas que tomaram decisões capazes de dividir cidades, famílias e gerações inteiras de torcedores, tanto no futebol europeu quanto no brasileiro. Antes de continuar, já se inscreve no canal e deixa o like, porque aqui a gente conta o futebol do jeito que a torcida sente, sem passar pano e sem romantizar traições. E fica comigo até o final, porque alguns desses nomes são tão chocantes que até hoje provocam ódio quando aparecem no telão do estádio. Você pode até entender os motivos, mas perdoar, isso é outra história. Luís Figo não era apenas mais um jogador do Barcelona. Ele era símbolo de uma geração, capitão, referência técnica e emocional dentro de campo. Durante anos foi tratado como ídolo pela torcida catalã, vestiu a braçadeira e representava exatamente aquilo que o clube dizia defender: talento, raça e identificação com o escudo. Figo declarava amor ao Barcelona, dizia se sentir em casa na Catalunha e publicamente afirmava que jamais jogaria pelo maior rival. Para a torcida, aquilo soava como um pacto de fidelidade. Mas, fora dos holofotes, algo estava sendo costurado. No ano 2000, em meio às eleições presidenciais do Real Madrid, Florentino Pérez fez uma promessa ousada. Se fosse eleito, traria Luís Figo do Barcelona. A ideia parecia absurda. Um ídolo atravessando a maior rivalidade do futebol espanhol? Para muitos, impossível. Só que não era. Nos bastidores, contratos, cláusulas e valores milionários começaram a ganhar forma. Quando a transferência foi confirmada, o choque foi imediato. O que era idolatria virou ódio em questão de horas. A torcida do Barcelona se sentiu traída, enganada e humilhada. A apresentação de Figo no Real Madrid foi histórica, não só pelo tamanho do jogador, mas pelo simbolismo. Ele agora vestia a camisa branca do clube que o Camp Nou mais odiava. O retorno de Figo ao estádio do Barcelona entrou para a história do futebol. Cada toque na bola era acompanhado por vaias ensurdecedoras. Objetos eram arremessados no gramado. O clima era de guerra. O episódio da cabeça de porco lançada em campo se tornou o símbolo máximo daquela ruptura. Ali, qualquer resquício de perdão havia acabado. Figo seguiu sua carreira, ganhou títulos e se tornou um dos grandes nomes do Real Madrid. Mas em Barcelona, seu nome jamais voltou a ser pronunciado como antes. Ele não era mais um ex-jogador. Era para sempre o maior vira-casaca da história do clube. Romário nunca foi apenas um jogador no futebol carioca. Ele era provocação, talento, ego e genialidade em estado puro. Ídolo do Flamengo, decisivo, carismático e dono de uma personalidade que dividia opiniões, mas que nunca passava despercebida. Vestindo a camisa rubro-negra, Romário viveu momentos marcantes e criou identificação com a torcida. Seus gols, suas declarações e seu estilo irreverente faziam dele um personagem central no futebol do Rio de Janeiro. Para muitos flamenguistas, Romário era um dos nossos. Mas como quase tudo em sua carreira, nada com Romário era simples. Problemas com diretoria, atritos internos e um relacionamento cada vez mais desgastado com o Flamengo começaram a empurrar o baixinho para fora da gávea. O clima já não era de idolatria total, era de tensão. E nesse cenário surgiu a proposta mais impensável possível: o Vasco da Gama.
a transferência foi um terremoto no futebol carioca. Romário não estava apenas mudando de clube. Ele estava atravessando uma das rivalidades mais tradicionais do Brasil. Para a torcida do Flamengo, aquilo foi visto como traição. Para os vascaínos, uma declaração de guerra. O maior ídolo do rival agora vestia a Cruz de Malta. A apresentação no Vasco foi explosiva. A mídia parou. O Rio de Janeiro se dividiu. Romário, como sempre, não pediu desculpas. Pelo contrário, abraçou o desafio, provocou, sorriu e deixou claro que estava ali para fazer história, mesmo que isso significasse ser odiado do outro lado. Nos clássicos seguintes, o clima era elétrico. Cada toque na bola era acompanhado por vaias, xingamentos e tensão. Romário se transformou no personagem principal de jogos que iam muito além dos 90 minutos. Não era só futebol. Era orgulho, rivalidade e sentimento ferido. No Vasco, Romário fez o que sempre soube fazer: gols, muitos gols. E para a torcida vascaína, ele rapidamente deixou de ser apenas um ex-flamenguista. Virou ídolo. Do lado rubro-negro, porém, a ferida nunca cicatrizou completamente. Romário seguiu sendo gênio. Mas a partir daquele momento, também passou a ser lembrado como mais um nome na lista dos vira-casacas que ousaram atravessar a linha proibida do futebol carioca. Quando Ronaldo chegou ao Barcelona, o mundo do futebol parou. Em apenas uma temporada, o fenômeno fez o que parecia impossível. Gols absurdos, arrancadas históricas e atuações que transformaram o Camp Nou em palco de espetáculo. Ele não ficou muito tempo, mas foi o suficiente para criar algo raro, identificação imediata. A torcida do Barcelona acreditava que estava diante do melhor jogador do mundo e do futuro do clube. Mas o futebol, mais uma vez, mostrou que idolatria nem sempre resiste aos bastidores. Problemas contratuais, divergências com a diretoria e decisões mal conduzidas fizeram com que Ronaldo deixasse o Barcelona cedo demais. A saída foi amarga. Para muitos torcedores, não foi uma despedida, foi uma perda mal explicada. Anos depois, quando Ronaldo já havia passado por altos e baixos, lesões graves e uma recuperação que parecia impossível, veio o choque definitivo. O anúncio do fenômeno como novo reforço do Real Madrid. Não era uma transferência comum. Era vestir a camisa do maior rival. Mesmo não saindo diretamente do Barcelona para o Real, o impacto foi devastador. Para a parte da torcida catalã, aquilo soou como uma traição tardia. O jogador que um dia encantou o Camp Nou agora fazia parte do projeto mais midiático do inimigo histórico. A apresentação no Real Madrid foi grandiosa, digna de um galáctico. Ronaldo sorria, confiante, pronto para reescrever sua história. Do outro lado, o sentimento era de frustração e raiva. O fenômeno agora estava do lado errado. Nos clássicos, cada toque na bola tinha peso simbólico. Não era apenas Ronaldo contra o Barcelona, era o passado enfrentando o presente. No Real Madrid, Ronaldo voltou a ser decisivo, fez gols em jogos grandes, conquistou títulos e reafirmou seu status de craque mundial. Para a torcida merengue, ele era mais um astro. Para a torcida do Barça, uma lembrança incômoda do que poderia ter sido. Ronaldo nunca provocou, nunca alimentou a rivalidade com palavras. Mas no futebol, às vezes, a camisa fala mais alto que qualquer discurso. E assim, mesmo sem uma travessia direta, o fenômeno entrou para a história como mais um nome marcante na lista dos jogadores que, de alguma forma, cruzaram a maior rivalidade da Espanha. Carlos Tevez não foi apenas mais um atacante no Manchester United. Ele era intensidade, raça e entrega. Exatamente o tipo de jogador que a torcida de Old Trafford adota rapidamente. Ao lado de Cristiano Ronaldo e Rooney, Tevez fez parte de um dos ataques mais temidos da Europa e se tornou peça importante em títulos e grandes noites. Para muitos torcedores do United, Tevez era um dos nossos.
Mas fora de campo, o clima era outro. Problemas contratuais, disputas com empresários e um relacionamento cada vez mais desgastado com a diretoria do United começaram a afastar Tevez do clube. O que parecia ser apenas uma saída comum rapidamente se transformou em algo muito maior quando surgiu o destino: Manchester City. Não era só mudar de time, era atravessar a maior rivalidade da cidade. Quando a transferência foi confirmada, o impacto foi imediato. Torcedores do United se sentiram traídos. A imprensa inglesa classificou o movimento como uma provocação direta. E o City, consciente do peso simbólico da contratação, tratou o anúncio como um recado. A frase "Welcome to Manchester", estampada em um enorme outdoor com a imagem de Tevez, foi o estopim. Não era apenas marketing, era provocação pura. Nos primeiros clássicos, o clima era explosivo. Tevez era vaiado a cada toque na bola, xingado do aquecimento ao apito final. Mas, fiel ao seu estilo, respondeu dentro de campo. Gols, entrega e atuações decisivas fizeram com que ele rapidamente se tornasse ídolo do lado azul da cidade. Para o Manchester City, Tevez representava mais do que um reforço. Ele simbolizava a virada de chave, o início de uma nova era. Para o Manchester United, porém, seu nome passou a carregar um peso diferente. Não era apenas um ex-jogador. Era o rosto de uma traição que marcou para sempre a rivalidade de Manchester. Tevez seguiu sua carreira acumulando títulos e protagonismo no City. Mas em Old Trafford, sua história terminou no momento em que escolheu vestir o azul. E, no futebol inglês, poucas transferências carregam até hoje um significado tão pesado quanto essa. Paulo Nunes nunca foi apenas mais um atacante no Palmeiras. Carismático, provocador e decisivo, ele se tornou rapidamente um dos xodós da torcida alviverde. Seus gols, suas comemorações irreverentes e seu estilo confiante criaram uma relação intensa com o clube e com a arquibancada. Para o torcedor palmeirense, Paulo Nunes era símbolo de identificação. Para o Corinthians, um jogador incômodo. Mas o futebol não vive apenas de sentimento. Após deixar o Palmeiras e rodar por outros clubes, Paulo Nunes tomou uma decisão que ninguém esperava, ou aceitava. Assinou com o Corinthians, o maior rival. Não foi uma transferência qualquer. Foi atravessar uma das rivalidades mais explosivas do futebol brasileiro. A reação foi imediata. Para a torcida do Palmeiras, aquilo foi visto como traição pura. O carinho virou revolta. O jogador que antes era aplaudido passou a ser tratado como inimigo. Do lado corintiano, a recepção foi completamente diferente. Paulo Nunes chegou como símbolo de provocação. Alguém que entendia o peso do clássico e não fugia da pressão. Seu histórico no rival só aumentava a expectativa e a tensão. Nos primeiros clássicos, o clima era hostil. Vaias, xingamentos e provocações faziam parte de cada entrada em campo. Paulo Nunes, fiel à sua personalidade, nunca se escondeu. Jogou, provocou e assumiu o papel que lhe foi dado naquele roteiro inevitável. Mesmo sem repetir no Corinthians o mesmo brilho de seus melhores momentos no Palmeiras, sua transferência ficou marcada para sempre. Não pelos gols, mas pelo símbolo. Paulo Nunes pode não ser o caso mais midiático da lista, mas representa algo essencial nesta história. No futebol brasileiro, atravessar para o rival é uma escolha que muda para sempre a forma como um jogador é lembrado. Ídolo de um lado, inimigo do outro, e vira casaca para a história. Depois de todas essas histórias fica a pergunta: no futebol, existe lealdade? Ou tudo é negócio? Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta. Qual desses jogadores foi o maior vira-casaca da história? Qual jogador não apareceu nesse vídeo, mas você considera uma traição imperdoável? Deixa o nome aí nos comentários. Os mais citados podem virar o próximo vídeo. Clica em um dos vídeos que estão aparecendo na tela e continua essa viagem pelo lado mais polêmico do futebol.